Hum. Abençoado, herdeiros e amados da graça de Deus, estamos de volta aí com mais um estudo. Eu sou o irmão André e agradeço a todos vocês aí que têm participado aí da nossa live e convido vocês a participar da nossa live. Nossa live é toda segunda, quarta, sexta e sábado às 17 horas. Participem aí da nossa live, amém? No nosso chat ao vivo, amém? E você que está me vendo a primeira vez, sou o irmão André, e peço a você que ouça esse estudo até o final. Você que se interessou com esse tema aí, ouça esse estudo até o final, para que você possa entender e compreender. Amém? Se gostar, se inscreva para ajudar o canal a levar esse conhecimento para mais pessoas, né? Dê o seu like, aperte o sininho de notificação para que você receba todos os vídeos novos que o irmão André for postar. Visite aí o canal tem vários vídeos com variedades de assuntos. Tem também a nossa playlist aí, tem nossos vídeos shorts. Visite aí o nosso canal. Amém? Vocês que já estão comigo aí já há um certo tempo, já peço a vocês logo, imediatamente aí, taque o dedo aí no like, amém? O like é importante, abençoados, é muito importante, é fácil, entendeu? E vai ajudar muitas pessoas, a entender, né, a graça de Deus, a ter esse entendimento que nós temos. E o like serve para isso, amém? Então, vamos entrar aqui, mais um tema de mais um estudo, amém? E o tema é: o pastor disse, a lei não foi revogada. Aí eu coloquei, entre parênteses, será? Foi uma abençoada que disse para mim que o pastor lá do sistema disse para ela, né, e o povo da igreja dele, que a lei não foi revogada. Então, eu coloquei o tema aí. O pastor disse, a lei não foi revogada. Entre parênteses, será? Será? Porque não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia diz. Quantos abençoados que lê a Bíblia e não entende? Faz uma mistura danada da palavra. Lê, mas não sabe interpretar. Amém? Então, abençoados, quando lemos a Bíblia, temos que saber fazer uma hermenêutica perfeita dentro do que está no contexto da história. O que é hermenêutica? A hermenêutica ela é a interpretação correta da Bíblia. Não é que a pessoa interprete, não é que eu interpreto da forma que eu acho, mas tem que ser interpretada da forma que ela está se mostrando ali. Entende? E existe duas vertentes de hermenêutica. Uma é a epistemológica, que interpreta o texto em si, o que o texto em si está querendo dizer, entendeu? Por isso que não pode ser usada uma interpretação de achismo, o que eu acho que está dizendo, não. Tem que interpretar a epistemologia, é interpretar o texto em si, o que o texto está querendo dizer, não o que eu acho que quer dizer, tá entendendo? E a hermenêutica ontológica. A hermenêutica ontológica interpreta o texto na realidade local, na sua realidade local, no que está sendo dito ali naquele momento.
naquela época do texto, entendeu? Para quem está sendo dito? Em que tempo está sendo dito? Para que pessoa está sendo dito? Amém? Então, abençoados, vocês estão entendendo? Não podemos pegar as coisas que aconteceram, né? Para um povo que aconteceram, que foram profetizados para um povo lá do primeiro século e trazer para o nosso século. Estamos no século 21. Do primeiro século aqui se passaram 20 séculos. Então não podemos pegar as coisas que aconteceram lá no primeiro século e trazer para cá, para 20 séculos depois. Amém? E é isso que os pastores evangélicos fazem. Amém? Por isso nós os chamamos de futurista. Porque eles futurizam a Bíblia. Acho que todas aquelas profecias que é dita lá ainda acontecerá nos nossos dias ou no futuro próximo a nós. Isso é futurizar a Bíblia. Não pode ser assim. São coisas que aconteceram lá no primeiro século. Não podemos trazer essas coisas que aconteceram lá no primeiro século para o nosso século de hoje, que já se passaram 20 séculos. Ali foi dito coisas para um povo, para uma pessoa, para um ano, que já não existe mais. Amém? Tudo que Jesus falou a respeito da lei, nesse contexto de Mateus 5, 17 e 18, né? Eu devo aqui reduzir, né? Bom, ver se eu reduzo ou se eu vou direto aqui, entendeu? Porque para que o estudo não cresça muito, que eu quero esclarecer esse estudo aqui bem, para que você possa realmente entender, porque eu já falei nisso aqui várias vezes, mas ainda tem pessoas que não conseguem compreender essas coisas, tá? Então, a lei foi abolida ou não foi abolida? Tudo que Jesus falou aqui em Mateus 5, 17 e 18, né? Não pensas que vim abolir a lei ou os profetas? Não vim para revogar ou para abrogar, abolir, é a mesma coisa, mas vim para cumprir. Então, tudo que ele disse aqui em Mateus 5, 17 e 18 tem um sentido. Tem um sentido. Jesus, no primeiro capítulo, ele diz uma coisa e o que acontece? Os pastores pegam aquela primeira parte ali só, daqui de Mateus 5,17, pegam só essa primeira parte e aqui já faz as suas interpretações. Ah lá, tá vendo? Ele disse que não veio abolir. Ele disse que não veio abolir. Veio cumprir. Como é que vocês dizem que aboliu? Como é que vocês dizem que a lei foi abolida? Jesus falou que não veio abolir. Amém? Então, Mateus 5, 17 e 20, né? Começa assim. Jesus dizendo, registrado por Mateus, não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Eu não vim revogar, não vim para revogar, vim para cumprir. Jesus está falando com quem? Primeiramente, olha o que eu expliquei no início. Jesus está falando primeiramente com quem? Com quem que ele está falando? Por isso que eu falei que tem que saber usar a hermenêutica para
para poder fazer uma interpretação perfeita, uma interpretação ontológica, não uma interpretação de achismo de pastor, amém? Mas uma interpretação da realidade do momento em que Jesus disse essa coisa, em que Jesus disse aqui, né? O que está registrado em Mateus 5,17. Por que ele disse isso nesse momento? Amém? Nós temos que entender isso. Jesus estava falando para judeus entre o ano 30 ao ano 33. Porque nós sabemos, segundo a história, que ele começou seu ministério no ano 30 e foi levado ao madeiro no ano 33. Então ele fala entre o ano 30 ao ano 33. Nessa época, estava em carne e sangue. Nessa época, estava no corpo físico. Ainda não havia cumprido a sua missão. Qual era a missão dele? A missão que a lei e os profetas disseram que ele iria fazer. Tudo que a lei e os profetas disseram que o Messias viria, iria fazer, iria acontecer, foi coisas que ele teria que fazer. E ele ainda estava em carne e sangue. Ainda estava homem físico. Ainda não tinha concluído a sua missão. Amém? Ainda não tinha concluído tudo o que a lei e os profetas disseram que ele tinha que concluir. Por isso ele diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, vim para cumprir. Preste atenção. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe, nem um i ou um tio jamais passará da lei. Significa que tudo que a lei e os profetas falaram iria acontecer. Jesus disse em figura de linguagem. Significa que tudo que a lei e os profetas disseram que aconteceria com ele, que ele iria fazer, ainda iria acontecer. Tudo que ele teria que fazer, ainda iria acontecer. Amém? Passar o céu e a terra é que passaria dias, né? Passaria minutos, horas, dias e anos, mas aquilo ali iria se cumprir. Amém? Passaria dias e anos, mas tudo que a lei e os profetas disseram que ia acontecer, iria acontecer. Amém? E ele diz a palavra aqui, a palavra-chave, até que tudo se cumpra. Então ia passar dias, ia passar anos, mas tudo que a lei e os profetas disseram que ele iria fazer, que o que iria acontecer com ele, poderia passar o céu e a terra, ou seja, poderia passar dias, horas, anos, mas tudo que a lei e os profetas disseram iriam acontecer até que tudo se cumpra. Até que tudo se cumpra. Naquele momento ali, amém? Ainda restava anos para se cumprir. Então nós analisamos aqui, se ele estava falando isso entre o ano 30, porque ele foi levado ao madeiro no ano 30, ele iniciou, né, o seu ministério no ano 30 e foi levado ao madeiro no ano 33. Então se faltavam ali 3 anos para o I e o tio se cumprir. Se passava 3 anos para o I e o tio se cumprir.
Por isso ele disse: aquele, pois, que violar um desses mandamentos, não está se referindo para nós, não está se referindo para os nossos dias, né? Que o pastor falou, não, se revogar, se deixar de cumprir, né? É um pecador e vai responder à ira de Deus. Primeiramente, abençoados, e primeiramente, pastor, não somos pecadores. O pecado é a revogação da lei, né? A lei não existe mais. Se não existe mais a lei, não podemos revogar a lei. Não. Se a lei não existe mais, não podemos transgredir a lei. Estou falando de revogação, acabei misturando. Viu, pastor? Vou falar de novo, para que você entenda. Pecado é a transgressão da lei. Se não existe uma lei para que possamos cair no erro de transgredi-la, então não há pecado. Se você não pode transgredir uma lei, não há transgressão. Transgressão o pecado é a transgressão da lei. Então, transgressão é deixar de cumprir a lei de Moisés, que não existe mais. Se ela não existe mais, não existe mais transgressores, não existe mais pecadores. Segundo, a ira de Deus, não existe ira de Deus. Deus não pode se irar, porque ira, lá em Gálatas diz que ira é obras da carne. Vocês que já me seguem aí, já viram o estudo passado que eu falei sobre isso. Ira é obra da carne. Deus é espírito, não pode se irar. Então, usar essas palavras para amedrontar o povo, né, sem nenhuma ligação bíblica, é achismo. É achismo. É falta de conhecimento. Entende? Ele está falando aqui não para nós, para o povo judeu. Que aquele povo judeu que era obrigatório, né, a guardar a lei, porque a lei era obrigatória para os judeus, aqueles judeus que estavam ali ouvindo Jesus, pois aquele judeu que violasse um daqueles mandamentos, antes de se cumprir, posto dos menores e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino do céu. Amém? Compreendeste? Quem violasse aquele mandamento antes dele se cumprir, seria mínimo no reino dos céus. Jesus está falando para um tempo entre o ano 30 e o ano 33, para um povo, o povo que não é nós, um povo judeu. Amém? Que estava ali no momento com ele. E diz que aquele, porém, que observar, aqueles, porém, que guardar, aqueles, porém, que cumprir e ensinar o povo que deve guardar, né, a lei, até se cumprir, esse será considerado grande no reino do céu. Amém? Então, abençoados, haveria um tempo em que tudo que a lei e os profetas disseram que iria acontecer, né? Tudo que Jesus disse, tudo que Jesus teria que fazer, haveria um tempo que iria se encerrar. Amém? Havia um tempo que iria se cumprir as Escrituras. Amém? Havia um tempo que tudo que a lei e os profetas disseram se encerraria, seria revogado. Amém? E quando que isso aconteceu, irmão André? Isso aconteceu no madeiro. Então, toda a história que está em João 19, 1
42, eu vou reduzir essa história para não passarmos do nosso tempo, mas eu peço a vocês que, se quiserem, leia na casa de vocês, estude todos esses versículos que eu estou passando aqui, estude, analise, preste atenção, veja se o irmão André está trazendo a verdade ou não. Amém? Porque a Bíblia é clara, abençoados. A Bíblia é clara. Eu não quero que vocês, não, é assim porque o André falou. Não, eu não quero isso. Eu quero que você diga, é assim porque a Bíblia diz assim. Amém? E ele não poderia revogar a lei naquele momento, porque ele ainda não tinha encerrado a sua missão. Então ele diz ao povo, continue aí, guardando, servindo essa lei, cumprindo a lei, até que tudo se cumpra. E tudo se cumpriu no madeiro. E nós vamos entrar nesse assunto agora em João 19, 28 a 30, e que diz aqui, eu vou reduzir, é João 19, do 1 a 49, mas eu vou reduzir, João 19, vou começar no 28. Se você quiser ler todo o versículo, você lê na sua casa, tá? Mas eu vou reduzir. Então, no 28 ao 30, começa dizendo assim, ali conta toda a história, né, da sua crucificação. E no 28 diz assim, depois vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, preste atenção, preste atenção. Quando se cumpriu, irmão André, o que eu disse para você? No madeiro. E ele estando no madeiro, né? Vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir as Escrituras, quando Jesus estava no madeiro, observou que a missão dele estava consumada, observou que a missão dele estava concluída para se cumprir as Escrituras, disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embebedeiro de vinagre numa esponja, e fixando-a no caniço de isopor, lá chegara a boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, Nishlen, na sua língua, tetelestai, no grego, e na nossa língua portuguesa, está consumado. Amém? Conseguiram compreender? Quando ele ainda estava homem físico, ele não tinha ainda cumprido a missão dele. Ainda restava ali uns 3 anos para poder concluir a missão dele, para poder cumprir tudo que a lei e os profetas disseram que ele teria que cumprir. Ainda teria 3 anos para acontecer tudo que a lei e os profetas disseram que iria acontecer. Então, ele não poderia falar para o povo parar de guardar a lei, porque ele não poderia fazer isso. Amém? Porque a missão dele não tinha terminado. Porque ele ainda não poderia trazer o mandamento dele, o novo mandamento. Porque o mandamento, a gente lê que um testamento, que a Bíblia fala, é a mesma coisa que mandamento, só é válido na mão do testador. E o testador estava vivo. O testador estava em carne e osso, como nós. Então ele disse para o povo, continue aí cumprindo, continue aí guardando a lei, até que tudo se cumpra. E lá no madeiro, ele vendo que tudo já estava
concluído para se cumprir as Escrituras. Ele estava no madeiro. E ele observou. Bom, estou no madeiro. Tudo que a lei e os profetas disseram, né, já se cumpriu. Porque disseram que eu seria posto no madeiro. Amém? Disseram tudo que a lei e os profetas disseram, aconteceu com ele. Amém? Então ele observou. Bom, a minha missão já terminou. A minha missão já está consumada. Para se cumprir as Escrituras. Já está concluída. Para se cumprir as Escrituras. Amém? Então, ele disse ali, está consumado. Está consumado toda a lei e os profetas. Está consumado tudo que a lei e os profetas disseram que ele iria fazer. Perdão. Então, Mateus 5, 17 e 20, ele disse, não vim revogar a lei, né? Até que tudo se cumpra. Porque, para ela ser revogada, ele teria ali que cumprir tudo que a lei e os profetas disseram que ele que teria que fazer. Vocês estão compreendendo? Chegando em João 19, 28 e 30, ele estando no madeiro, ele concluiu que, bom, se eu estou no madeiro, então minha missão já se encerrou. Então ele concluiu, né, que ele viu, né, que tudo já estava consumado para se cumprir as Escrituras. Amém? Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. E Paulo de Tarso conclui em Hebreus 7,18, Paulo de Tarso conclui e afirma que a lei foi revogada. A lei estava sendo revogada. A lei espiritual, testamentária e espiritual, ela se revogou. Porque a lei e os profetas vigoraram até João Batista. A lei, né, e os profetas, espiritualmente e testamentariamente, foi válida até João Batista. Depois de João Batista veio quem? Cristo. Então, Romanos diz que o fim da lei é quem? Cristo. Está compreendendo? Mas Cristo ainda teria que concluir a sua missão. Teria que acabar de cumprir tudo que a lei e os profetas disseram. Então, no madeiro, ele disse, está consumado. Está concluído. Definiu a lei espiritual, a lei obrigatória, testamentária, já se cumpriu. Foi revogado. Havia o templo em pé. Enquanto o templo estava em pé, aqueles judeus que não compreenderam Jesus, né? Até alguns discípulos mesmo, continuaram indo para o templo, servir o templo, cumprir o que teria que cumprir no templo. Amém? Porque ainda existia uma lei física, um pacto físico, o espiritual, testamentário, acabou. Mas tendo o tempo em pé ainda tinha uma lei física. E Paulo, no seu tempo, o ano 60 ao ano 68, porque ele foi morto em 68, no tempo dele, ele já estava observando que ali já estava caminhando para que a lei física também se encerrasse. Amém? Então ele diz, portanto, por um lado,
se revoga a anterior ordenança. Qual que era a anterior ordenança? A lei de Moisés. Por causa da sua fraqueza e inutilidade. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, se revoga a lei de Moisés. Revoga ou não revoga? Revoga. Revoga. E Paulo diz isso aqui entre os anos 62 ou 60, aproximadamente, até o ano 68, depois de Cristo. Porque é a época em que ele é preso e morto. Então a lei, pastor, já foi revogada. A lei, pastor, não é mais para se cumprir, porque o sacrifício de Cristo na cruz foi para tirar pecado. E que era o pecado? Era a transgressão da lei. A lei era o pecado. Amém? Então, quando você diz que a lei não foi revogada, você está ignorando o sacrifício de Cristo lá na cruz. Você está menosprezando o sacrifício de Cristo lá na cruz. Amém? Ele lá, com seu sacrifício, com seu sangue, ele se fez de cordeiro pascual para se oferecer para tirar o pecado dos judeus, que era a transgressão da lei. A lei levava os judeus numa condição de pecador. Ele veio para tirar essa lei que levava os judeus a uma condição de pecador. Veio revogar essa lei. E ele cumpriu, e ele revogou, e no madeiro disse, está consumado. E Paulo conclui, por outro lado, se revoga a anterior ordenância. A anterior ordenância é a lei. Revoga ou não revoga? Revoga. Revoga. Posto que o templo caiu em 70 DC. Sem templo, sem lei, sem sacerdote, sem dízimo, tá bom? Sem mandamentos. Mandamentos de ordenanças religiosas e sacrifício religioso e paga preço e busca o Senhor e sobe monte e ceia e batismo. Acabou-se essas coisas. Buscarei adoradores que me adorem em espírito e em verdade, não por obras meritórias humanas, mas em espírito e em verdade. Assim ele disse. Temos que adorar o Senhor em espírito e em verdade, não por obras meritórias. Amém? Não por obras meritórias. Então, temos que analisar a palavra. Não dizer coisa que não sabemos. Não dizer coisas, pastor, como você disse, que a lei não foi revogada e tem que cumprir a lei, senão a ira de Deus. Isso é falácia. Isso é mentira. Isso é ignorância espiritual. Não estou te chamando de ignorante. Você nem toquei o seu nome aqui, mas não estou dizendo que você é uma pessoa ignorante, mas que esse pensamento te leva a ser uma pessoa ignorante das Escrituras. Amém? Um exemplo, o médico é chamado doutor, né? É sábio no que faz. É um cirurgião, é sábio na cirurgia. Amém? Mas é um ignorante, né? Espiritualmente falando, das Escrituras. Amém? Então, cada um é doutor naquilo que conhece. Eu sou ignorante na cirurgia, que eu não posso operar ninguém. Não estudei para isso.
Ele não pode estar aqui ensinando a graça se assim Deus não o permitir, se assim Cristo não o revelar. Se ele não conhece, não pode estar ensinando o que não conhece. Pode ser uma pessoa inteligente, sábia, lá na cirurgia. Mas aqui nas escrituras, né? Pode ser um nécio. Amém? Então, cada um tem a sua missão aqui na Terra, cada um tem o seu dom, e Deus usa a cada um, né, para o seu papel. O seu papel, irmão que está me ouvindo, o seu papel se você não tem um dom de ensinar, o seu papel é divulgar essas verdades. Pegar esse vídeo e divulgar, compartilhar para quanto mais pessoas você puder divulgar nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de Facebook. Amém? Divulgar essa mensagem para levar esse conhecimento a muito mais pessoas que precisam entender essas coisas com clareza, com uma mente racional, igual vivemos aqui. Vivemos um conhecimento racional. Racional. Não tropeçamos. Não dizemos, a lei acabou. A Bíblia diz que igual o pastor falou, né? A lei não acabou, a lei tem que ser cumprida. Mas a Bíblia diz que acabou. Se não cumprir a lei, não entrar no reino de Deus. Jesus está falando para os judeus. O reino de Deus era a graça de Deus. Para você entrar na graça de Deus, não é segundo pensamentos humanos. Não é segundo sabedoria humana. É segundo o crer. Pela graça sois salvos mediante a fé. É o segundo crer. O crer. Quando você crê na graça, você é salvo. Intelectualmente. Intelectualmente. Não está falando de salvação eterna. Está falando de salvo intelectualmente. Ninguém mais te enganará. Ninguém mais te enganará. E se a pessoa ensinar uma coisa deturpada, você vai entender que aquilo não está certo. É como uma luz brilhando na sua mente. Falando, não, isso aí não está certo não. Peraí. Porque os olhos da graça, a graça vai iluminar seus olhos, e os seus olhos, né, vai prestar atenção e ver aquilo que você 10, 20, 30, 40, 50 anos dentro de igrejas não viu. A graça vai abrir essa luz na sua mente, vai abrir os seus olhos e você vai entender com facilidade essas coisas. Amém? A verdadeira o verdadeiro conhecimento de Deus, o verdadeiro evangelho do Cristo glorificado, é isso que nós expomos aqui. E cada um de nós temos a participação. A sua é divulgar essas verdades. Não guarde o conhecimento somente para você. Divulgue para outras pessoas. Amém? Então, abençoados, é isso aí. Para responder essa irmã aí que me falou, abençoada, se você acompanhou esse vídeo até o final, se você entendeu, você viu que a lei foi revogada. Quando Jesus diz em Mateus, não vim para revogar a lei e os profetas, porque naquele momento ele ainda não poderia fazer isso. Ainda não tinha terminado a missão dele. Então ele não poderia dizer para o povo poder parar de servir a lei, guardar a lei. Então ele disse ao povo, vocês continuem guardando essa lei.
Continue cumprindo essa lei, até que tudo se cumpra. E nós vimos lá em João 19, 28, 30, que ele, vendo que tudo já estava concluído para se cumprir as Escrituras, a Escritura se cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu. Ele disse, está consumado. Amém? E Paulo, em Hebreus 7, 18, confirma, dizendo, por outro lado, se revoga a anterior ordenança. Se revoga a lei de Moisés, porque era fraca e inútil. Revoga ou não revoga? Revoga. Então a lei, sim, foi revogada. E todo o sacrifício, orações e mandamentos que a igreja evangélica vivem não são de Cristo, são da lei de Moisés. Amém? Ceia, batismo, jejum, entendeu? E outras coisas mais que é criada, né? A vigília, o sobe no monte, são obras da lei e já foram revogadas. Você não tem mais que obedecer esses mandamentos. Amém? Porque não existe mais a lei de Moisés. Amém? E é isso aí, abençoados. Eu sou o irmão André Palhares. Meu canal é esse aqui, ó. Canal MDCG André Palhares, bem aqui. Se inscreva aí. Se inscreva no meu canal. Taque o dedo aí e já deu seus likes aí. Se você está me vendo a primeira vez, viu esse vídeo até o final, entendeu? Entendeu? Se inscreva aí, abençoado. Ajuda o irmão André que está rumo aí a 1000 inscritos. Se inscreva. Aperte o sininho de notificações para a plataforma do YouTube levar esse vídeo para muito mais pessoas, para que muito mais pessoas conheçam, né, essas coisas que o irmão André trouxe aqui. Amém? Visite aí o canal. Tem vários vídeos de vários temas, playlist, short. Visite aí. Amém? E você que já me segue aí um certo tempo aí, não esqueça de tacar seu dedo no like. Ajude, vamos ajudar o crescimento da graça. Amém? Pegando esses vídeos e compartilhando aí nos seus grupos aí, para levar esses conhecimentos a mais pessoas. Amém? Então é isso aí. Se inscreva no meu canal. Mais uma vez estou te pedindo. Canal MDCG André Palhares. Eu agradeço a participação de todos aí, dos irmãos da live. Convido a vocês a participar da live. Segunda, quarta, sexta e sábado, às 17 horas. Se inscreva também no canal do meu irmão Carlos Antônio Gomes, canal Democracia Espiritual. E do meu irmão Ivanilton da Cruz, canal Guerreiro da Fé. É isso aí. Muito obrigado. Até a próxima. Graça e paz.